Olá, caríssimos! Muito bem, estamos aqui hoje para falar desse evangelho esplêndido, desse evangelho maravilhoso, eu diria assim, sobre Mateus 7, 21 a 29, o evangelho de hoje, inclusive, mas que não se limita a esse dia de hoje, mas nos acompanha por toda a extensão da nossa vida, né? Aqui eu tenho algumas situações e palavras-chave. Eu vou ressaltar três situações. Três. Primeiro, fazer a vontade do Pai. Segundo, construir a casa sobre a rocha. E em terceiro, né, a experiência de Jesus no caminho traçado por ele leva ao respeito das pessoas. Traduzindo isso aí tudo, eu diria que seria a prática de vida de Jesus, que, sendo filho de Deus, não se apega à sua condição divina, mas se faz homem como um de nós. E é o mestre não só de palavras, mas é o mestre da ação. Através do seu linguajar simples, através de seus exemplos das coisas que iam acontecendo no dia a dia, as pessoas eram tocadas. Então, o que vai tocar o outro, o que vai marcar a vida do outro, é aquilo que acontece na simplicidade da vida no nosso dia a dia. Fazer a vontade do Pai. Eu posso dizer que fazer a vontade do Pai é que o nosso comportamento, a nossa ação, seja condizente com a minha condição de filho de Deus. Ou seja, a prática de vida cristã. Fazer a vontade do Pai é eu unir a prática de vida àquilo que eu falo. É eu estar num ambiente, estar na igreja, sendo igreja. Se eu me proponho a participar de uma comunidade, de uma paróquia, que lá eu entenda esses ensinamentos e os coloque em prática. Caso contrário, eu terei um discurso longe da realidade que eu vivo. Ora, se eu falo de paz, eu devo ser então promotor da paz. Se eu falo de respeito, de ética, antes que eu cobre o respeito e a ética do outro, eu tenho que ser o primeiro a respeitar, a ter ética nas minhas relações interpessoais. Como é que eu me relaciono com o mundo no qual eu estou inserido? Qual é o meu relacionamento com a paróquia, com a comunidade, com a vida de trabalho, com a escola, com o comerciante do bairro? Como é esse comportamento meu no meu dia a dia? Desde a hora que eu me levanto até a hora que eu vou para o quarto, que eu vou me deitar? Então tudo aquilo que eu canto, que eu rezo, dentro de quatro paredes ali, quando eu saio, tá? Quando eu saio ao final de uma missa, de uma celebração, de um culto, de uma aprendizagem, eu devo colocar isso em prática. Seria fazer a vontade do Pai.
Só que fazer a vontade do Pai não significa ter uma varinha mágica para tocar as coisas. Porque as coisas acontecem na nossa vida dia após dia. Aí, com esse pensamento, eu vou lá na casa sobre a rocha. Construir uma casa sobre a rocha não é fácil. Já tentou escavar, fazer um buraco numa terra dura? Você quase não consegue. Joga água, faz um buraquinho, a água vai entrando ali naquele terreno duro e aos poucos vai amolecendo. Dá trabalho, né? Dá trabalho fazer a casa na rocha, porque aos poucos é um dia após o outro. Não dá para fazer tudo de uma vez. Aí o grande problema disso aí é que nesse caminho entre a primeira escavação, o primeiro alicerce, a primeira coluna levantada, já se passaram alguns dias. Então, se eu estou acostumado a fazer a vontade do Pai, a colocar em prática todo o ensinamento que eu recebo, eu também terei paciência de construir a casa na rocha aos poucos. Então, todo relacionamento ele tem que ser construído aos poucos. Vai dar calo nas mãos? Vai. Vou me cansar? Eu vou. Vou ficar com sede? Claro que sim. Fadiga, cansaço, sede, fome. Mas eu vou persistir, porque a fé, o compromisso que eu tenho me leva a ir mais adiante. Aquele, porém, que não constrói a casa na rocha porque se cansa logo, enjoa logo, dá preguiça, está cansado, está doendo o ombro, está doendo o braço, não vou mais prosseguir, está muito difícil. Esse procura as coisas fáceis. Ele vai na areia, faz um buraquinho de 30 centímetros, 40 centímetros, põe uma coluna, bate uma laje e depois cai tudo. Porque ele procurou a facilidade. A vida do cristão, da pessoa de bem, ela não pode ser pautada pela facilidade. Um filósofo aí moderno diz que nós vivemos uma tal modernidade líquida. O que quer dizer isso? Que as coisas tendem a não durar muito tempo. Assim pode ser um trabalho pastoral, um relacionamento com o companheiro, com a companheira, aquele casamento que é desfeito logo, porque passou o encanto do primeiro encontro. Então, nós precisamos fazer justamente um caminho de volta. Ou seja, construir a casa sobre a rocha, em cima da rocha, alicerçada nos mandamentos do Senhor, alicerçada no comportamento de vida, alicerçada na coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Aí certamente as pessoas, mais do que se encantar com o que nós falamos, mas também poderão imitar as boas ações que poderemos fazer a partir dessa compreensão. Paz e bem.